Por que que algumas pessoas enfrentam dificuldades de cabeça erguida, enquanto outras pessoas se sentem derrotadas, já na primeira dificuldade que elas encontram? O que que faz alguém ter uma mente forte, afinal? Será que isso é algo bom? Será que isso é um dom? Ou será que isso pode ser desenvolvido? Hoje a gente vai conversar sobre isso e a gente vai falar um pouco como que você, uma pessoa que tem sim capacidade de administrar a tua própria mente, nem que seja com um mínimo de controle, como você pode fortalecer essa tua mente de uma maneira que mais controle emocional entre em jogo. E fica comigo até o final aqui, porque isso talvez possa mudar a forma com que você encara a tua vida. Isso pode facilitar um pouco os teus desafios também, por causa da maneira com que você olha para essas coisas. Mas antes de qualquer coisa, é importante que você entenda isso aqui. A força mental não é a mesma coisa que ter saúde mental. Tem gente que, mesmo sendo bem-sucedido, lida com a depressão, lida com a ansiedade e outros transtornos psicológicos. Alguns famosos, que talvez você nem faça ideia, administram monstros internos e ainda assim conseguem manter uma vida bem funcional. Você não deve saber, mas lembra daquele comediante, o Chico Anísio? Ele lutava contra a depressão, acredite se você quiser. E ainda assim ele conseguia fazer muitas pessoas rirem com um senso de humor que era absurdo de famoso. Ou então o Roberto Carlos, o cantor, ele tem sintomas de transtorno obsessivo compulsivo. Uma pessoa com muitas manias e que muita gente não tem conhecimento. E mesmo assim, eles mantêm a sua mente sã, num nível onde eles conseguem pelo menos se manter funcionais pelas suas carreiras. Então é importante entender que não é porque alguém é forte mentalmente que quer dizer que elas vão estar livres de dificuldades emocionais. Isso é completamente natural. Então, o que realmente define uma mente forte? A psicoterapeuta Annie Morin, autora do livro 13 Things Mentally Strong Don't Do, que traduzindo é 13 coisas que pessoas mentalmente fortes não fazem, ela estudou isso a fundo e descobriu que o que faz a diferença são as escolhas que fazemos no dia a dia. São pequenas escolhas. E aí vem o pulo do gato. Não é sobre o que essas pessoas escolhem fazer. O que importa mesmo é o que essas pessoas evitam fazer. Ela dá 13 coisas nesse livro que pessoas mentalmente fortes não fazem. Só que eu vou dar aqui para você um resumo, dando só 8 coisas relevantes da vida prática que estão nesse livro. E o que pessoas mentalmente fortes não fazem? Geralmente elas evitam hábitos que enfraquecem a mente, como sentir pena de si mesmo, fugir de mudanças e desistir quando algum fracasso acontece nas chances que a vida traz. Você já reparou que, na mesma família, às vezes 2 irmãos que cresceram juntos, debaixo do mesmo teto, com as mesmas regras, eles podem reagir de formas completamente diferentes diante de um problema? Um dos irmãos talvez diga, eu não consigo fazer isso. Enquanto o outro irmão pode falar, não, eu vou dar um jeito. Mas por que isso acontece? Será que pessoas simplesmente nascem assim com uma mente forte? Ou elas se tornaram fortes porque abriram mão de hábitos que enfraqueciam a mente delas? Claro que uma coisa não dá para esquecer que é muito importante. É o cuidado com o corpo. Eu mesmo negligenciei isso por um bom tempo. Eu faço esportes desde que eu me conheço por gente. O meu pai me colocou no futebol assim que eu comecei a andar. Eu nunca parei de fazer atividade física de alta intensidade, sempre. E chegou uma época da minha vida que eu comecei a me perguntar, por que eu estou me matando de treinar quando eu não preciso fazer isso? Eu não sou um atleta. Mas daí eu larguei mão, entendeu? Eu parei de cuidar do meu corpo achando que o meu metabolismo ia dar conta de gastar todas as calorias necessárias e ia me dar energia do mesmo jeito. Mas esse foi um erro que me levou a uma queda. E essa queda não foi na saúde física, foi na saúde mental. Os níveis de endorfina, serotonina e dopamina do meu cérebro estagnaram em um nível onde eu deixei de ter prazer nas pequenas coisas da minha vida. E por causa da inércia do meu corpo isso aconteceu. Eu comecei a ficar mais ansioso, eu comecei a comer compulsivamente. Eu engordei alguns quilos, eu cheguei a pesar 100 quilos e aquilo me assustou. O meu normal é 80, 85. Eu desenvolvi depressão crônica, porque aquilo se arrastou por mais de 2 anos. Foi aí que, através de muita terapia e muita autorreflexão, eu passei a entender que o meu corpo estava pedindo por socorro. Ele estava pedindo prazer vindo da atividade física e da regulação emocional. Então, sim, cuidar do corpo ajuda.
Alimentação equilibrada, sono de qualidade, exercícios físicos são sim essenciais. Só que só isso também não basta. Foi isso que eu compreendi. Existe um equilíbrio que o corpo precisa e o nosso cérebro também. Se fosse só alimentação a solução, para uma mente forte, por exemplo, qualquer pessoa que se alimenta bem e mora num campo teria uma vida sem dificuldades emocionais. E a gente sabe que não é bem assim. E aí vem outra questão. Pessoas que passam por algumas tragédias, pessoas com traumas de infância, pessoas que perderam parentes próximos muito cedo, ou que sofrem dores que parecem não ter cura. Como que essas pessoas fazem, cara? A dor que elas têm, como que pode tornar elas mais fortes? Existem pessoas de sucesso que passaram por grandes dificuldades na infância, como a gente falou um pouquinho antes. Elas cresceram em ambientes hostis, enfrentaram perdas e frustrações e, de alguma forma, usaram isso como combustível para vencer, para superar algumas dores e buscar uma versão melhor de si mesmo. Mas e aqueles que passaram pelas mesmas dificuldades e não conseguiram superar? Sempre tem essa questão. Qual que é a diferença entre as pessoas que conseguem superar e ter êxito para as pessoas que ficam estagnadas na dor, na desistência, toda vez que elas precisam dessa força interna? Eu vou ser direto aqui com você. Não existe uma resposta simples para isso, mas a gente consegue ter certeza de uma coisa. A força mental não vem simplesmente em fazer força. Sabe aquela expressão, não é força, é jeito? Então, a gente vence os pensamentos da nossa mente de um jeito certo e não brigando com a nossa mente, não rejeitando os pensamentos, não rejeitando os sentimentos que a gente tem. E presta atenção nisso aqui. A gente não rejeita e não ignora pensamentos. Isso é regra. A gente conversa e reformula eles. A gente ressignifica eles. E eles não vão parar de vir da noite para o dia. Quase certeza absoluta que a gente vai precisar revisitar aqueles pensamentos que são destrutivos, que são desanimadores, que são desistentes várias e várias vezes. E você precisa se acostumar a rebater esses pensamentos com uma frase interna, do tipo, nossa, eu tô gordo. Mas eu posso melhorar, eu só preciso encontrar melhores hábitos. Nossa, eu tô preguiçoso, hein? Mas tem alguma coisa que me faz sentir preguiçoso. Existe um propósito que eu preciso buscar para me motivar. Eu não consigo ter um relacionamento saudável, eu me odeio. Não, esse pensamento está errado. Eu sei que ele está errado e eu vou fazer algo a respeito. Eu me amo sim e eu intencionalmente quero me amar. Eu vou achar formas de me sentir melhor comigo mesmo, de me olhar no espelho e me admirar, de admirar as minhas atitudes, admirar a minha aparência, admirar a maneira com que eu trato as pessoas. Eu vou buscar isso de alguma maneira. E é assim, algumas pessoas têm um impulso natural para lutar e vencer pequenas batalhas que a mente cria, enquanto outras pessoas precisam desenvolver isso, e de uma maneira consciente, porque isso não se aprende na escola, infelizmente, não é que nem matemática, português, física, biologia. O mais próximo da autorreflexão que a gente chegou na escola, do autoconhecimento, são as disciplinas de filosofia e ensino religioso. Infelizmente, são só essas duas áreas. E ensino religioso foi reintegrado agora por instituições públicas, que é uma boa notícia. E outra boa notícia é que qualquer um consegue treinar a mente para ter ela mais forte, para fazer com que ela fique mais forte. E quando eu digo qualquer um, isso inclui você. Mas vamos lá, me acompanha aqui. Como desenvolver então essa força mental? Se fortalecer emocionalmente é como fortalecer o corpo. Isso requer treino, isso requer repetição, cuidado, atenção, correção para as coisas que você errar, para que na próxima vez você acerte. Ninguém ganha músculos do dia para a noite. E ninguém desenvolve uma mente sem esforço contínuo e repetitivo. Tá bom, Luca? Já entendi. Mas como que a gente faz isso na prática? Me diga. Vamos trazer aqui o que a psicoterapeuta Amy Morin estudou. Vamos tentar resumir as dicas mais relevantes e práticas do livro que ela escreveu. A primeira é: pare de controlar o incontrolável. Você não tem controle sobre tudo o que acontece na tua vida, mas pode escolher como reagir a essas coisas. Aceite que certas coisas vão sim estar fora do teu alcance e você deve focar no que está no teu alcance. Canalize a tua energia para o que você consegue manejar. Quando a gente se preocupa muito excessivamente com coisas do futuro ou com coisas que estão acontecendo no presente, isso gera na gente um certo medo. A gente acaba entrando num ciclo ansioso de pensamentos que estão desenfreados. E a gente perde o foco no que realmente importa.
A gente deposita toda a nossa energia mental em coisas que são irrelevantes e que não estão levando a gente para um lugar onde a gente tem controle e provavelmente não mudariam os nossos resultados também. Outra coisa que ela fala no livro é: não tente agradar todo mundo. Querer ser aceito é natural, mas viver para agradar os outros, isso enfraquece a nossa mente. Isso faz você perder a tua identidade. Abrir mão da tua vontade, do que você quer falar, do que você quer fazer, isso pode destruir a tua autoestima, a tua vontade de conquistar coisas novas de fato. E se sentir uma fraude, você vai se sentir como alguém que não é você. Porque você, além de não se aceitar, você não vai estar agindo de acordo com quem você realmente é. Então, aprenda a dizer não para as pessoas sem que você se sinta culpado. E também a priorizar o que é importante para você antes de qualquer coisa. Outra coisa que ela fala é: identifique suas crenças negativas. Se você acredita que você nunca vai ser bom ou capaz o suficiente e que o mundo está sempre contra você ou que todas as pessoas querem te prejudicar, essas crenças vão provavelmente te limitar. Essas coisas são tipo correntes ou algemas que não te deixam andar para frente, não te deixam se mexer em prol do que você realmente quer conquistar. Porque as tuas crenças podem estar te limitando e elas fazem você acreditar que você não é merecedor daquilo ou que você precisa da validação de alguém para poder tentar fazer algo. Você precisa ouvir vai lá, você consegue, você é bom, parabéns. Ou então, você foi feito para isso. Enquanto você espera por um estímulo externo, a vida vai passando. E o tempo também. E os dias são desperdiçados. É claro que a gente ouvir um elogio é bom, uma motivação de alguém, mas a gente não pode depender disso, não. A gente tem que questionar nossos pensamentos negativos e sempre reformular eles sozinho. Isso é uma tarefa singular. Se depender dos outros para empurrar a gente vai estar perdido. E outra coisa que ela fala no livro é evitar de ser uma vítima. Tente não ser vitimizado nas coisas. Se alguma coisa ruim aconteceu com você, você tem que se perguntar: o que eu posso aprender com isso? Ao invés de eu gastar energia sentindo pena de mim mesmo e buscando consolo de outras pessoas, falando da minha história triste, das desvantagens que a minha vida tem ou das coisas injustas que acontecem comigo, eu preciso usar experiências e falhas ao meu favor, como um aprendizado, e não choramingando, me vitimizando para buscar um consolo. Isso não vai ajudar nem a mim, nem as pessoas que estão me ouvindo, mas por outro lado é bom a gente lembrar, desabafar com alguém que a gente confia é diferente de se vitimizar, de buscar um consolo. Você pode sim desabafar para poder regular suas emoções com alguém que você confia. Mas não confunda isso com um consolo que é tóxico, que você busca em alguém que tem a disposição de te ouvir. Presta atenção nessas coisas. Outra coisa é: defina metas realistas. Não use meias palavras e muito menos palavras vazias. Eu sei que essa é só a quinta prática para fortalecer a mente até agora. Eu vou te dar aqui 8 no total. Tem mais 3 que eu vou te dar. Mas essa é a mais importante para mim, particularmente. Defina metas realistas. Não use meias palavras e muito menos palavras vazias. Não adianta prometer que a gente vai perder 20 quilos em um mês e se frustrar porque não conseguiu. Toda vez que você fala uma coisa e não cumpre, não completa, teu cérebro aceita que está tudo bem falar aquilo e não cumprir. E isso é um problemão. Você diz que vai fazer algo e não faz. Teu cérebro entende que você não é um cumpridor de palavras. E se isso acontecer, todas as atitudes que você tiver vão começar a apontar para o fracasso. Mas, se você planeja uma coisa e realmente consegue cumprir, pequenas vitórias no teu dia, das tarefas mais simples como arrumar a cama, arrumar tua casa, comer refeições direito, dormir direito, cumprir com coisas essenciais do dia a dia e ter êxito nisso tudo já é um motivo para você ter pequenas vitórias. Da tarefa mais simples às mais complexas. Elas trabalham da mesma maneira. E a gente se planeja, a gente se organiza, a gente se disciplina a fazer. E ainda por cima, a gente ainda celebra essas coisas. Celebrar pequenas vitórias que a gente cumpre, que a gente completa, faz com que o nosso cérebro também entenda que existe um prazer imenso em cumprir com as nossas metas. Metas realistas geram um progresso mais consistente e ajudam a gente a evitar a desmotivação que enfraquece a nossa mente. Outra coisa que ela fala no livro é: faça algo difícil todo dia.
pelo menos uma coisa difícil que você possa se orgulhar. Se, por exemplo, organizar o teu guarda-roupa pareça ser uma tarefa impossível, comece com uma gaveta por dia. Aos pouquinhos, isso se torna um hábito daí. E eu sei que esse exemplo pode parecer um pouco simples para você, mas acredite, tem muita gente aí que enfrenta isso como uma batalha. E essas pessoas que não têm controle na organização e na disciplina em coisas simples, elas se perdem mentalmente e emocionalmente no meio do caminho, quando elas estão em direção a uma conquista que é maior, que tem uma dimensão maior. Outra coisa importante do livro é: aprenda a lidar com as emoções desconfortáveis. Angústia, tristeza, frustração, tudo isso faz parte da vida. Não dá pra gente fugir de sentimentos e emoções e a gente tem que aceitar elas. Ao invés de evitar elas, a gente precisa tolerar e entender que elas estão ali de uma maneira passageira. Elas estão ali por algum motivo. O medo, por exemplo, ele quer te dizer alguma coisa. Ele quer te dizer algo sobre você. A tristeza também, ela quer te alertar de alguma coisa que te afeta. A angústia também quer dizer que tem algo que não está te agradando, que está te deixando frustrado. E essas coisas são como ferramentas para você se autorregular. Existem muitas maneiras de se fazer isso. No curso Restaurando o Equilíbrio Emocional, eu dou pelo menos 2 exercícios para cada aula. As aulas que mais focam na gestão da emoção é a aula Administração do Estresse e Gestão da Ansiedade. Eu convido você a dar uma olhada lá nas 10 aulas que ajudam você a regular o teu emocional, buscando mais equilíbrio, melhorando também a tua performance do dia a dia, levando você para um outro nível, um outro patamar, com mais disposição e clareza mental. O link está aqui embaixo na descrição, é só lá dar uma olhada. Então aprenda a lidar com essas emoções desconfortáveis. Quanto mais você se expõe para essas emoções sem fugir, mais forte você fica. E também ela fala: equilibre a razão e a emoção. Especialmente se você se considera alguém mais racional, viver só pela lógica pode se tornar uma vida muito chata e muito sem cor. Mas por outro lado, indo para o outro extremo, agir só pela emoção pode te levar a decisões mais impulsivas, sem medir muito as consequências antes dos nossos atos. Encontre um equilíbrio entre os dois para tornar as decisões melhores. E também para não se arrepender depois que a cagada já está feita. Para a gente concluir aqui, eu preciso que você tenha claro isso aqui em mente. Não se engane quanto a isso aqui, ó. Essas práticas são diárias. Fortalecer a tua mente não acontece do dia para a noite. É um processo, são hábitos práticos. Mas, com pequenas mudanças diárias, você pode sim desenvolver um controle emocional e enfrentar a tua vida com mais coragem, com mais cor, com mais energia e com mais equilíbrio. Agora, me conta aqui, qual dessas dicas fez mais sentido para você? Comenta aqui embaixo e compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que precisa escutar isso imediatamente. Se inscreve aqui no canal também, ativa o sininho para não perder conteúdos como esse que falam sobre desenvolvimento e equilíbrio emocional. Obrigado pela companhia e até o próximo vídeo. Um forte abraço.